Olá a todas e todos. Meu nome é Clóvis Brito, sou professor da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília e apresentarei o trabalho intitulado Teoria do Efeito de Teoria, Imaginação Museal, Imaginação Científica e Tendências do Conhecimento Museológico. O resumo, destaca que a apresentação, o objetivo é analisar e problematizar as diferentes tendências do conhecimento museológico contemporâneo e destacar alguns interesses envoltos nos processos de elaboração, recepção e formação de tipos ideais no exercício de construção e desconstrução, aquilo que eu estou chamando de museologias do fazer museológico, ou seja, é um trabalho meta-teórico, meta-museológico. Então, eu parto do entendimento do conceito do Pierre Bourdieu de teoria do efeito de teoria, para pensar as estratégias de conformação de um campo do conhecimento, no caso das museologias, estabelecido entre a imaginação museal e a imaginação científica. Desse modo, o intuito é apresentar alguns mapeamentos dessas tentativas de classificação dessas matrizes discursivas que configuram o pensamento museológico contemporâneo. E, neste caso, a minha metodologia se sustentou numa análise bibliográfica, tendo como fonte as tendências de conhecimento museológico evidenciadas na literatura museológica nacional e internacional, com ênfase, como eu já disse, nos artigos que integram o dossiê Museus e Museologia, aportes teóricos na contemporaneidade, publicados neste ano de 2020, na revista Museologia e Interdisciplinaridade, da Universidade de Brasília. Como pressupostos teóricos do meu trabalho, eu trabalho com algumas categorias, a do Thomas Kuhn, a partir das categorias de exemplos compartilhados e constelação de compromissos, visando compreender como essa constelação de compromissos se dá e quais os principais exemplos compartilhados do campo da teoria museológica contemporânea. Trabalho com o conceito meu de museologias indisciplinadas, eu já penso as museologias no plural, então sempre com museologias nesse campo do conhecimento, e indisciplinadas no sentido de não conformadas em uma disciplina específica, mas pensando na transdisciplinaridade, na potência poética e na potência política de resistir a determinadas leituras normativas, normatizantes do campo museológico. Trabalho também com o conceito de imaginação museal, do professor Mário Chagas, em que ele vai pensar que é a poética, a narrativa poética das coisas, que se dá num determinado espaço, com cores, sons, formas, Então, seria uma narrativa construída por meio de objetos, a partir de objetos, e não só objetos. Penso no conceito de imaginação científica, do Gerald Alton, que vai pensar as construções científicas de um conjunto de cientistas de determinado campo do conhecimento, a partir da eleição de temas antitéticos, que vou apresentar mais à frente, e o conceito de teoria do efeito de teoria, que é essa perspectiva metamuseológica, metateórica, que eu vou aplicar para a metamuseológica, a partir do pensador Pierre Bourdieu. Bom, o exercício, então, epistemológico, que inventariado pode contribuir para a reflexividade do campo museológico, gera, de algum modo, então, a teoria do efeito de teoria. Todavia, no trabalho, eu não parto da crítica que o Bourdieu faz quando problematizou a recorrência de quadros teóricos que antecedem as investigações ou que se impõem aquilo que eu estou chamando de espartilhos conceituais aos objetos de pesquisa, o que também é uma oportunidade interessante de analisar no campo das museologias. Todavia, nesse trabalho, eu penso especificamente em destacar uma perspectiva metateórica, delineando algumas ressonâncias das reflexões teóricas a partir de mapeamentos realizados pelos cientistas do campo museológico para pensar a constituição de diferentes imaginações científicas. Então, aqui eu penso esse conceito de imaginação científica, em que a imaginação científica consistiria na forma com que os agentes do campo científico instrumentalizam sua imaginação, e pensando que a imaginação científica, então, seriam essa forma de construção, aquilo que o Gerald Alton
vai falar que é o conjunto de pressupostos metafísicos, psicológicos e estéticos do fazer científico, que são evidenciados a partir das análises sistemáticas dos temas adotados pelos cientistas. Né? O que o autor concebe como imaginação científica, então, estaria relacionado ao modo como certos pressupostos ou temas são mobilizados no campo científico. Então, eu parto desse conceito, né, desses temas, dessa metodologia de eleição de temas, para possíveis imaginações científicas no campo das museologias, principalmente da teoria museológica contemporânea. Uma outra parte do artigo, eu faço uma revisão de literatura, mapeando algumas das tendências de conhecimento museológico. Eu parto dessa classificação realizada pelo Peter Van Mensch, né, em que ele vai elencar 4 conjuntos de pesquisas no campo das museologias. A museologia como estudo da finalidade e organização dos museus, uma perspectiva mais positivista. A museologia como estudo da implementação e integração de um conjunto de atividades visando a preservação, né, e o uso da herança cultural e natural, pensando numa perspectiva mais funcionalista, uma museologia como estudo dos objetos museológicos e da musealidade, uma perspectiva fenomenológica, e a museologia como estudo da relação específica do ser humano com a realidade, uma perspectiva que tem um diálogo maior com as perspectivas sociológicas, né? Também pensando nessas perspectivas no plural. E a partir do Peter Van Mensch, eu vou apresentando e dialogando outros mapeamentos teóricos realizados no campo da museologia, para pensar o que alguns autores vão chamar de eixos teóricos, de tipos ideais, de matrizes discursivas ou de tendências do conhecimento, para chegar, né, na problematização de uma interface entre as imaginações museais e as imaginações científicas, para pensar como se constrói essas tendências do pensamento no campo das museologias. Eu utilizo, então, como objeto de análise o dossiê, né, Museus e Museologias, Aportes Teóricos na Contemporaneidade, recém-publicado na revista Museologia e Interdisciplinaridade da Universidade de Brasília, organizado pelos professores Bruno Burlon, da Unirio, e Monique Magaldi, da Universidade de Brasília. Então, são 10 artigos que integram esse dossiê, com pesquisadores que, nos últimos anos, têm dedicado a pesquisar essa vertente metateórica no campo da museologia. Né? Os próprios organizadores, eles apresentam um mapeamento de perspectivas museológicas a partir de uma classificação, né, de uma museologia normativa, uma museologia reflexiva e uma museologia experimental e crítica. Eu aplico, então, essa análise temática dialética do Gerard Bolton para os artigos do dossiê, para os 10 artigos, e se sobressai algumas temáticas: lembrança, esquecimento, técnica, disciplina científica, museu integral, sustentabilidade e insustentabilidade, reprodução e transformação, colonialidade e decolonialidade, espaço, hiperespaço, permanência e impermanência, vestígio, fluxo, saúde, doença, universalidade, pluriversalidade, hegemonia, contra-hegemonia, inclusão, exclusão e participação, exclusão. Eu vou analisando, né, a análise de cada um desses pares temáticos que emergem como temáticas transversais nesses artigos, e ao final eu faço uma análise dos temas, dos pares temáticos e das temáticas recorrentes nas imaginações científicas presentes em todo o dossiê. Né? E eu destaco 4 grandes temas para se pensar essa museologia contemporânea: a temática da memória, a temática da pluriversalidade, a temática da participação, em se pensar processos museológicos colaborativos ou participativos, e a temática da sustentabilidade. É óbvio que, para fazer a análise das imaginações científicas, também seria interessante, né, analisar a trajetória desses pesquisadores, que não foi o objetivo desse artigo propriamente, mas esse artigo é um artigo inicial de uma pesquisa que eu tenho realizado, que pretende mapear essas teorias do efeito de teoria no campo das museologias contemporâneas, especialmente no Brasil. É isso, muito obrigado.